Bom dia para vocês! E aí, jovens, tudo bem? Pessoal, meu nome é Igor, eu sou professor de matemática e estou aqui com você para a nossa 21ª questão de uma série de 100 questões originais modelo Enem. E hoje a gente vai tratar de um assunto que geralmente gera um pouco mais de dificuldade, que é a parte de juros compostos. E eu já vou pegar uma questãozinha que já caiu parecida no Enem e que fala sobre valor presente. Só que antes de falar a questão, dessa vez deixa eu falar de um negócio teórico que deve ser um pouco mais importante, porque tem muita gente que tem dificuldade nessa parte. É o seguinte, se você por um acaso quer pegar um financiamento com juros que vão fazer com que você pague parcelas fixas, eu quero pagar nesse mês uma parcela P, no próximo mês uma parcela P, no próximo mês uma parcela P. Vamos supor que é por 3 meses, ou 4, ou 5, tanto faz. Todos os meses você está pagando a parcela P. Mas galera, juros é uma coisa que aumenta ao longo do tempo. Então isso significa que a fração, a porção de juros que você está pagando nessa parcela é pequena. Nessa parcela é um pouco maior. Nessa parcela a porção de juros é bem maior. Ou seja, o que você pagou correspondente ao capital que você pegou lá atrás é maior nessa primeira parcela do que na última. Como assim? A ideia é a seguinte, se você ficou mais tempo com o dinheiro, você tem que pagar mais por ter ficado com aquele dinheiro. Sendo que juros é simplesmente o cara está cobrando de você tempo por ter ficado com o dinheiro dele. É isso que você paga. Então, se eu pego R$10 e espero um mês para pagar quem eu devo, peguei R$10 emprestado e espero um mês para pagar quem eu devo, daqui a um mês eu vou acabar pagando 1 mais a taxa vezes os 10, é isso que eu vou pagar. Agora, se eu for pagar daqui 2 meses, é 1 mais a taxa elevado ao quadrado. Se eu vou pagar se eu vou pagar daqui 3 meses, então é 1 mais a taxa elevado ao cubo. Então quer dizer que se a minha parcela, essa aqui, por exemplo, é o valor que eu peguei, uma parte do valor que eu peguei, vezes 1 mais i elevado a 3, então o valor que eu peguei, que foi de 10, ele é a minha parcela, dividido por 1 mais a taxa, elevado a 3. Fazendo isso para cada uma dessas parcelas, então essa seria a minha primeira parcela daqui a um mês. Ela é o valor que eu peguei, dividido por 1 mais a taxa. Já essa seria a porção do valor que eu peguei, dividido por 1 mais a taxa elevada ao quadrado, porque eu pagaria esta parcela no segundo mês. Isso aqui corresponde ao capital, um pequeno pedaço do capital que eu peguei. Isso aqui corresponde a uma segunda porção do capital que eu peguei. Já se eu somar com esse, 1 mais a taxa elevado ao cubo, essa é a terceira porção do capital que eu peguei. Dividir por 1 mais a taxa elevada à quarta dá pra gente a quarta porção do capital que eu peguei. Por último, dividir por 1 mais a taxa elevada a 5 dá pra gente a quinta porção do capital que a gente pegou. Essa é a ideia. Agora, por que geralmente a gente quer pagar parcelas iguais? A gente quer pagar parcelas iguais justamente para que aquilo não pese no nosso orçamento, coisas do tipo. Então, muitas vezes as pessoas querem parcelas iguais. Mas se elas querem parcelas iguais, a porção de capital, isso aqui dá o capital total pego lá no começo. Isso aqui dá o capital total pego lá no começo. Se você somar isso aqui, dá o capital total pego lá no começo. O detalhe que você tem que perceber é que essa porção do que você pegou é maior do que essa, que é maior do que essa, que é maior do que essa, maior do que essa. E a última parcela, quando você pagar a última parcela, você terá pago muito mais de juros e muito menos de capital que você acabou pegando. Essa é a ideia da questão e é nesse contexto que a gente vai fazer essa questão. Então agora vou apagar aqui e olho na tela para a gente ver o que está acontecendo nessa questão. Veja só, vou apagar aqui e ler com vocês. O enunciado fala assim, uma instituição financeira concede um empréstimo a uma pessoa em janeiro, cobrando 3 prestações de valor igual a R$ 1.331, cada uma, sem entrada,
pagas nos meses seguintes, fevereiro, março e abril. Qual o valor emprestado, sabendo que os juros compostos cobrados foram a taxa de 10% ao mês? Pessoal, vamos anotar os dados? O que ele acabou de falar pra gente? Que as três parcelas P, igualzinho eu estava anotando aqui, ó. As três parcelas P, elas são iguais. Ah, mas cada uma delas, para compor o capital que eu estou querendo, se foi um mês depois que eu paguei a primeira parcela, eu tenho que pegar 1 mais a taxa. Se foi 2 meses depois que eu paguei a segunda parcela, então é 1 mais a taxa elevado ao quadrado. E se foi no terceiro mês, é 1 mais a taxa elevado ao cubo. Cada parcela ele falou que vale R$ 1.331. E ele falou que a taxa de juros ao mês cobrada é de 10%. E ele quer saber quanto vale o nosso capital. Vamos resolver a questão? Veja só. Para isso, a gente vai fazer o seguinte. A parcela de 1.331 vai ser dividida agora por 1 mais a taxa. Se a taxa é 10%, ela é 0,1. Então, fica 1,1. Aqui vai ficar 1.331 dividido por 1,1 elevado ao quadrado. E aqui vai ficar 1.331 dividido por 1,1 elevado ao cubo. Pessoal, agora uma dica. Dica para questões. Geralmente, quando o exercício traz para você uma questão dessas, você fica com a sensação que talvez fosse mais fácil colocar o 1.331 em evidência. Mas geralmente não é uma boa opção. Geralmente a melhor opção é você ir fazendo as divisões, quando é exercício de juros. Mas nesse caso eu vou te dar uma dica ainda mais poderosa, que é a seguinte. Dá uma olhada no triângulo de Pascal. Olha para ele aqui, ó. Você lembra dele? Se você não lembra, depois você dá uma olhadinha. Triângulo de Pascal. Mas o começo dele dá pra gente exatamente as potências de 11. Isso aqui é 11 elevado a 0. Isso aqui é 11 elevado a 1. Isso aqui é 11 elevado a 2. Isso aqui é 11 elevado a 3. E aqui vai dar 11 elevado a quarta. Pessoal, por que eu estou falando disso? Porque se você lembrar disso, uma dica, isso aqui é um macete. Você vai conseguir fazer essa questão resolvendo um pouquinho mais fácil, porque 1.331 é 11 elevado ao cubo. Ah, então isso aqui é 11 elevado ao cubo. Se eu dividir por 1,1, olha só quanto que vai ficar. Vai ficar 1.210. Que é 11 ao quadrado vezes 10, né? Ah, professor, eu não fiz tão rápido. Tudo bem. Então faz devagar, puxa a vírgula para lá, divide por 11, você vai perceber que dá bonitinho. Depois você volta com a vírgula normal. Mas fique atento a isso e tente resolver. 1.331, agora 1,1 ao quadrado vai dar 1,21. Que é 11 ao quadrado vezes 10 a menos 2. Faz devagarinho, faz devagar, você vai perceber que isso aqui vai dar 1.100. E aqui, como vai dar 1,331, então vai acabar ficando 1.000. Então o capital que a gente pegou nesse caso, no exercício, foi 1.000, 2.000, 3.000, 3.200, 3.310. R$3.310. Essa é a resposta. Olho na tela para o gabarito, olha só. Gabarito, letra A. Gabarito, letra A. Uma questão um pouco mais difícil, bastante esperta. Fica atento para esses detalhes e hoje com bastante dica, né? Por enquanto é isso. Um abraço. Tchau para vocês.